bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu like, assine o canal para dar aquela força e ative as notificações. Gratidão. Olá, minhas florzinhas, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que vocês estejam tendo um dia, uma tarde ou uma noite maravilhosa, maravilhinda, tudo. Hoje temos duas opções aqui na mesa, dois dragõezinhos, trazendo os dragões de novo. Dessa vez é o dragão rosa e o dragão branco. Deixa aqui para vocês verem, né? Que gracinha que eles são. O rosa, né, que tem um pouquinho de cinza, né, junto, ou o dragão branco aqui com este olho azul, né, mas não vai dar para ver esse detalhe. Mas enfim, veja qual dos dois dragões aqui te chama mais atenção, se é o 1 ou se é o 2. E bora investigar a vida alheia, né? Vamos saber como é que tá essa pessoa hoje, vamos saber como é que tá essa pessoa também em relação a você, né? A gente vai investigar um pouco da vida da pessoa, mas também vai investigar um pouquinho de como é que essa pessoa está em relação a você. Vamos ver as duas coisas. Juntando aqui, fazer um combozinho. Então, deixa eu pegar aqui, tá quase caindo na minha mão. Vamos lá. Opção número 1 ou opção número 2? 1 ou 2? Qual que chama mais atenção? Vamos começar com o dragão rosa. E antes de eu começar o vídeo, nossa, veio uma música na minha cabeça, uma música, né? Não sei, achei engraçado. Aquela música Over the Rainbow. Somewhere over the rainbow, skies are blue. La da 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 da. La da 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 da. Vamos saber como é que tá a vida da pessoa over the rainbow, né? É do Mágico de Oz, se não me engano, essa música. Quem já assistiu esse filme é antigo, né, gente? Somewhere over the rainbow. Eu sempre achei tão triste essa música. Mas enfim. Vamos saber como é que tá a pessoa? Vamos lá. Começando de signos, mas antes, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a você aqui da opção número 1 do dragãozinho rosa, de quem se conectou com esse dragãozinho rosa aqui. Groguinho, Grogão, vamos dar oi, faz gentileza de ser educado. Deixa eu olhar o microfone aqui, que eu dei um tapa nele. Por que essa música não sai da minha cabeça, gente? Eu não acho que é um filme alegre, né? Esse do Mágico de Oz. Muito pelo contrário, né? Muito cheio de enganos, mentiras, trapaças, fantasias estranhas. Né? Enfim. Tem gente que tem uma outra percepção do filme. Essa é a percepção, essa é a minha percepção, né? Ninguém precisa concordar comigo. Ou talvez sim, não sei. Mas eu acho um filme extremamente triste. Né, Grogão? Muito obrigado pela magia já proporcionada pelo Grogão. Será que essa pessoa tá desse jeito? Tentando encontrar aí felicidade, né? Ou em busca da prosperidade no final do pote, não dentro do pote de ouro, no final do arco-íris? O que será que tem no final do arco-íris? A Dorothy, ela só queria voltar para casa, né? A felicidade para ela era voltar para casa. Enfim, o que é felicidade para você? O que você mais deseja? Vamos saber dessa pessoa aqui. Mas antes, signos. Só signos que caírem na mesa. Portanto, assim, desse jeito, dessa maneira. Primeiro signo, nós temos aqui Touro com Libra. Signos de Touro e Libra. Deixando aqui meu beijo querido para todos os taurinos, para todas as taurinas. Estamos na era de Touro. Gosto bastante dos taurinos. São complementares do escorpião, então obviamente eu vou gostar demais. Opa, opa. Temos Libra com Leão e Leão com Áries.
E por último, nós temos Áries com peixes e peixes com câncer. Olha que engraçado. Aqui a mistura de água, não houve uma mistura, né? É água com água. Aqui é fogo com fogo. E aqui é terra com ar. Engraçado, quase não teve mistura, né? Só realmente na primeira. E eu quase fiz uma bagunça na minha mesa, né? Mas faz parte. Abrindo com Lenormand, nós vamos saber como é que está a vida dessa pessoa. Mas também vamos ver como é que está essa pessoa em relação a você. Então, primeiro vamos saber da vida da pessoa, tá? Senta que lá vem a história. Bum, bum, bum. Castelo Rá-Tim-Bum. É, nossa. Só tô lembrando coisas das antigas hoje, né? Thundercats are on the loose. Thundercats are loose. Thunder. Thunder. Thundercats. Gente, por que eu só tô lembrando coisas assim dessa época? Lembrei também na parte que eu gostava bastante. Transforma essa forma decadente em Mun-Ha, o ser eterno. É o famoso múmia, né? Abrindo aqui com Lua. Falei Mun-Ha, Mun-Ha, né? Aí, ó, Mun, a Lua aqui. É o ser eterno aqui? Me fala, você tem a visão além do alcance? Ai, 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 ai. Eu só vou ver aqui o mental e emocional dessa pessoa primeiramente. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, tá, gente? Por quê? Porque eu intuí desta forma. Então, vamos saber como é que tá a vida dessa pessoa. Primeiro, vamos saber como é que essa pessoa está mentalmente. Como é que esta pessoa está mentalmente? Energia de peixes e virgem. Que mais? Me conte mais sobre isso. Eita lasqueira. Vamos saber agora como é que está o emocional dessa pessoa. Energia de Áries na mesa aqui. Eita. Emocional tá doente, né? Essa pessoa pode também tá passando... Assim, é uma pessoa que ela pode ser emocionalmente afetada pela falta de dinheiro, tá? Quem é que consegue ficar bem sabendo que não tem dinheiro para pagar os boletos? Ninguém fica bem, né? Dessa forma. Sabendo que não tem comida para colocar no prato para os filhos. Quem fica bem dessa forma? Ninguém fica bem assim, né? Então tem um contexto aqui de uma pessoa que ela pode emocionalmente estar muito abalada por falta de grana. Emocionalmente falando, né? Eu já vou falar do mental. Calma, 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 calma. Entendi. Eu tô falando de uma pessoa extremamente orgulhosa, até engasguei aqui para falar a palavra, né? Mas vamos lá. Essa pessoa, como é que ela está mentalmente, né? É uma pessoa que ela tá muito preocupada aqui em esconder sentimentos, em esconder a verdadeira realidade do que está vivendo. Então, eu sinto uma pessoa que ela está tentando demonstrar para os outros um controle emocional, que está tudo bem, né? Ó, um grande controle aqui, que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo ótimo, quando na realidade o pau está atorando, né? A vida está realmente uma batalha sem fim.
Essa pessoa, ela demonstra uma coisa que ela não está sentindo ou vivendo ou pensando, tá? Então ela tem um autocontrole, ela tenta manter um autocontrole sobre as próprias tragédias da própria vida, os próprios problemas, né? Talvez para tentar poupar outras pessoas envolvidas nos contextos aqui da vida desta pessoa, talvez essa pessoa não tenha mostrado com clareza. Vamos supor que essa pessoa seja casada, não mostrou com clareza para a esposa ou para o marido, né, que a situação ela tá muito pior do que parece estar. Então é uma pessoa que está tentando manter o autocontrole para não se desesperar, não pirar o cabeção aqui, tá? Nossa, veio uma outra música, só que veio em inglês. Engraçado que hoje as músicas estão vindo em inglês. Aquela música do YouTube. But I still didn't find what I was looking for. É uma pessoa que ela acredita que ela ainda não achou aquilo que ela tanto procura, né? Only to be with you. You broke the bone, lose the chains, carry the cross of my shame. É uma pessoa que ela tem aqui muitas vergonhas. Ela tenta soltar algumas amarras, não é à toa que veio essa música do YouTube na minha cabeça. É uma pessoa que ela precisa soltar algumas amarras, né? Talvez um casamento que tá falido, talvez uma situação financeira que tá na merda. É uma pessoa que ela tá se sentindo com as mãos atadas. E por mais que ela tente soltar essas mãos que estão atadas, não solta, né? Então é uma pessoa que ela está tentando manter o controle de uma situação, de um contexto que está completamente sem controle, e essa pessoa ela tem a tendência a ser uma pessoa controladora. E ela não percebe que a gente na realidade não consegue controlar nada. A gente até tenta, né? A gente até tenta controlar as coisas. Mas é uma pessoa que está sentindo perder o controle, perder a guerra, perder o controle de uma situação, seja um contexto amoroso, seja um contexto profissional, seja qual for o contexto aqui, tá? É uma pessoa que mentalmente ela está sentindo, ela tem sentimentos inclusive de inveja de outras pessoas, né? Ou de raiva, ou de querer estar em uma outra situação, ou tá olhando para alguém, né? E não pode ter esta pessoa, então é cobiça, né? Tem um sentimento de cobiça também aqui em alguns aspectos. Eu sinto uma pessoa assim, eu sinto uma pessoa que é muito forte para triângulo e quartetos, ou de um caso platônico, tá? Onde essa pessoa ela pode estar com alguém, mas ela vive pensando em outro alguém que me parece muito inalcançável. Não sei se é você, não sei qual é o seu contexto aqui, porque a gente ainda não focou em você, tá? Eu tô focando nessa pessoa por enquanto. Então, ela tem esse contexto de ser uma pessoa também que flerta até com a sombra, tá? Não tô falando de uma pessoa extremamente charmosa, né? Enfim, cheia de ziriguidum, é, cheia de papo, deve ter aí uma boa lábia, né? Uma pessoa nesse aspecto aí, todo trabalhado no charme e na lábia. É uma pessoa que ela precisa manter a reputação aqui, então é uma pessoa que pensa muito como manter as aparências, a reputação, né? Apesar de, dentro de si, ter a noção que se acha, na realidade, né? Acredita que, na verdade, é um bosta. Eu tô falando com todas as palavras, tá, gente?
Não estou dizendo que eu concordo nem nada. Essa pessoa, assim, ela mostra para todo mundo uma coisa, só que ela se acha uma outra coisa. Então, ela tenta manter a aparência de que é uma pessoa culta, de que é uma pessoa tranquila, de que é uma pessoa legal, de que é uma pessoa parceira, que é uma pessoa diz blá, 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 blá. Quanto, na realidade, essa pessoa se acha uma pessoa bem fraca, invejosa, cheia de defeitos, é uma pessoa que se critica com uma violência, né? É uma pessoa que tem uma violência para com si mesmo aqui. Tá? É uma pessoa com uma autoestima extremamente baixa. Mentalmente, essa pessoa está tentando manter o controle, só que é uma pessoa tão com uma autocrítica tão alta que ela está ficando mentalmente doente. É uma pessoa que ela pode estar com depressão, crise de ansiedade, porque está passando um período bem trevas aqui, tá? Enfim. E é uma pessoa que está tendo dificuldade de lidar, né? Porque é uma pessoa que tem que controlar tudo o tempo inteiro, tem que manter o controle, tem que manter o controle para os outros, né? Uma pessoa que vive de aparência. E esse viver de aparência cansa. Emocionalmente, é uma pessoa que está tendo novas experiências, né? E experiências bem desagradáveis emocionalmente falando, tá? Por exemplo, se for um triângulo quarteto, se decepcionou com a amante, por exemplo. Ou tá numa situação bem complicada, né? Se não for triângulo, for, sei lá, qualquer outro contexto. Amorosamente, essa pessoa está se sentindo decepcionada. Está sentindo numa verdadeira guerra aqui, emocional, né? Ou para esquecer alguém, ou para se controlar, para não demonstrar demais, ou para evitar de procurar. Mas é uma batalha sem fim, né? Porque a vontade que essa pessoa tem é de fazer um movimento, só que ao mesmo tempo essa pessoa fala, eu tô sendo um idiota se eu for lá e fizer isso de novo. É uma pessoa que emocionalmente ela está realmente doente aqui, né? É uma pessoa que ela tem noção, inclusive, que ela pode estar gostando das pessoas erradas, tá dando valor para quem não dá valor. Você pode inverter o papel aqui, tá? Por favor, não sei, talvez na verdade eu tô falando para você, tá? Você referente a outra pessoa. Mas aqui eu sinto alguém que se sente muito pouco valorizado ou tá dando valor para pessoas erradas, né? Tá se sentindo usado, inclusive financeiramente, né? Achando que as pessoas só chegam, só se aproximam dessa pessoa por causa de dinheiro. Talvez alguém tenha falado muito sobre isso aqui. Emocionalmente é uma pessoa que também pode estar abalada por causa de dinheiro, né? Aqui. Porque tem pessoas que dependem dessa pessoa financeiramente e aí se encontra numa situação bem difícil. Só que é uma pessoa extremamente orgulhosa, né? Então, por mais que essa pessoa possa estar passando por dificuldades, tem dificuldade em pedir ajuda. Uma pessoa que tem dificuldade, mas pode ser que essa pessoa venha se aconselhar com alguém aqui, tá? Existe o conselho aqui emocional. Pode ser que essa pessoa tenha ido atrás de tratamento, né? De autoanálise. Autoanálise não, desculpa. De terapia, psiquiatra, não sei. Para fazer uma autoanálise aqui, né? Mas com a ajuda profissional. Tá saindo um pouco do pedestalzinho, né? Baixando um pouquinho esse orgulho, porque tá percebendo que o orgulho não vai levar essa pessoa a lugar nenhum, né? Essa pessoa ela tá engatinhando ainda, me parece uma pessoa não necessariamente jovem, mas ainda é uma pessoa muito emocionalmente imatura, né? Que emocionalmente ainda tem muito para aprender.
Por quê? Porque deve ter se negado demais vivenciar coisas. E ao renegar essas vivências, essa pessoa não evoluiu espiritualmente, emocionalmente como deveria. Só que essa pessoa está entendendo esse chamado agora. Vamos saber como é que essa pessoa está em relação a você hoje? Saber como essa pessoa está em relação a você hoje. Um vazio, tá sentindo sua falta, né? Tá sentindo incompleto. Bom, provavelmente você tá afastada dessa pessoa, né? Hum. Nossa, mas que gelo, né? Você colocou um gelo, essa pessoa tá sentindo um grande iceberg entre vocês, né? Uma coisa de... uma distância boa que você deve ter bloqueado até essa pessoa, né? Ou não tá respondendo, ou quando você fala com essa pessoa, você é extremamente fria. Porque essa forma como essa pessoa tá em relação a você. Tá sentindo rejeição completa da sua parte. Essa pessoa queria muito mudar as coisas entre vocês. Essa pessoa tem... essa pessoa tem uma grande vontade aqui de mudar a situação de vocês, né? Ela, na verdade, essa pessoa sonha com um... me parece meio platônico aqui, né? Porque é uma pessoa que está sendo completamente rejeitada por você, é uma pessoa que está sentindo um grande vazio em relação a você, é uma pessoa que hoje também está vivendo um período de muita treva na própria vida, ou seja, ai, todo mundo... Tem um drama aqui, tá? Tem um draminha aqui, vamos lá. Todo mundo me abandonou, até você me abandonou. Pois é. Temos aqui um dramalhão, né? Aqui declarado. Chantagem emocionalzinha aqui, básica, né? Onde essa pessoa, como é que ela tá em relação a você? Se sentindo sozinho, deixado para trás, de lado, me deixa a vida consumir, tem pensamentos extremamente depressivos, né? É uma pessoa que se sente perdido sem você, é uma pessoa que se sente aí largado no meio no meio da neve, no inverno, sem proteção, sem lanterna, sem vela, no escuro. Gente, mas quanto drama essa pessoa, né? Tô sentindo uma pessoa extremamente dramática, ainda fecho aqui com peixes e câncer, faz todo sentido, né? Uma pessoa que tá vivendo um drama pessoal, sim, não tô diminuindo o drama que a pessoa tá sentindo, não é isso, nem é minha intenção, mas é uma pessoa que também está fazendo muita tempestade, muito drama, e provavelmente, se não tentou já fazer esse drama para cima de você, vai fazer. Eu quero pegar frases. Frases aqui de amor. Vamos ver o que essa pessoa diria para você hoje. Vamos ver. O que essa pessoa diria para você hoje? I know I was distracting from your pain. É uma pessoa que acha que foi uma distração para sua dor. I am afraid to contact you. Eu tenho medo de entrar em contato com você. Eu senti mesmo, né? Que é uma pessoa que tem muita vontade de fazer um movimento, mas se segura. Que mais? É uma pessoa que acredita que vocês vão ficar juntos novamente um dia. We will be together again. Aí você pode falar, aham. Ou não, talvez você queira, não sei, né? E por último,
I know I messed up everything. Eu sei que eu fiz merda. Eu sei que eu ferrei com tudo, né? Eu sei que eu caguei geral aqui, né? Que eu fiz a coisa toda aí pro vinagre, que eu azedei as coisas. Então, assim, é uma pessoa que diria para você hoje que ela acredita, na realidade, que ela foi uma distração, que você brincou com os sentimentos dessa pessoa, né? Uma pessoa que ela tá doida para te procurar, mas não te procura, por quê? Porque tem medo, tá se segurando. Lembra que eu falei lá de se segurar? Então é você, né? Aquela questão que eu falei, tá tentando se segurar, mas tem uma vontade, é uma luta diária para não ir atrás de alguém. Lembra que eu falei isso? É para ir não ir atrás de você. É uma pessoa que se segura muito para não ir atrás de você. Por quê? Porque tá com medo. Cada um no seu contexto, porque é o medo, tá? Mas apesar disso tudo, ainda acredita que um dia vocês vão ter uma chance e tem plena consciência que a situação hoje entre vocês está nesta merda e é por culpa dessa pessoa. Essa pessoa reconhece que é a maior culpada ou a grande culpada ou a única culpada, não sei, sobre a situação a qual vocês se encontram hoje. Tá bom? Vou pegar a letrinha? Vou pegar a letrinha. Só letrinha, tá? Não vou pegar temporal, não. Vou pegar só a letrinha. Vamos ver aqui. Letrinhas. Nome, sobrenome, apelido. Primeiro, segundo, terceiro, quarto nome, não sei. Nós temos o Q de queijo. Nós temos o E de escola. Nós temos o H de hoje. E nós temos o R de rato. Muito bem. Essas são as letrinhas para complementar, para ver se, né? Às vezes bate, às vezes não bate, tá, gente? Não se apega também ao que não bater. Sinta se a mensagem foi para você, isso é o mais importante de tudo isso, tá? É assim que a vida dessa pessoa está hoje, é assim que essa pessoa está se sentindo em relação a você hoje. E é isso que essa pessoa gostaria de te dizer hoje. Segura esse rojão. Batata quente, 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 quente. Nossa, gente, por que eu tô lembrando de tanta coisa da infância? Talvez você sabe que você conhece essa pessoa assim, ó, lá de trás, lá da infância? Talvez. Talvez vocês se conheciam na época de criança, vocês se conhecem há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Mas também pode ser muitas e muitas e muitas gerações, né? Ser algo karmático, né? Muitas vidas, né? Pode ser também? Pode, claro que pode. Espero sinceramente que você saia melhor do que chegou, que eu tenha conseguido trazer aí a mensagem e te auxiliado de alguma forma, tá bom? Muito obrigado por você ter estado aqui. Estou sempre muito grata a todos vocês que estão aí, que deixam o joinha de vocês, que comentam. Muito, muito, muito obrigada. Eita, muito obrigado que caiu a carta no chão. Ai, ai, ai. Muito bem? Eu acho ótimo quando eu tô gravando e corta. Ai, 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 espero que o áudio não tenha cortado também. Senão eu perdi todo o vídeo. Mas paciência, vamos continuar aqui. Cadê a segunda opção? Muito bem. Vamos agora para o dragãozinho branquinho. Você que se conectou com o dragão branco. Vou deixar ele aqui bonitinho. Coisa mais fofa, né? Dragãozinho branco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, Groguinho, Grogão. Mas já? Gratidão pela magia, mas pelo choro não quero não. Vamos alegrar, né? Vamos alegrar. Que isso? O que tá acontecendo, Grogão? Vamos lá? Muito bem. Você me deixa assustada, sim. Você me deixa assustada. Vamos ao signo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que se conectou com a opção aqui, número 2 do dragão. Vamos lá.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem. Signos, só os signos que caírem na mesa. Primeiro signo, Libra. Libra puro, pá, assim, na cara. Nossa, que veio parar aqui. Só que eu não sei qual lado que tá, porque caiu de um jeito estranho, por isso que eu não vou aceitar. Se for para sair, vai sair de novo. Fica tranquilo, tranquila. Muito bem. Nós temos Libra com Câncer, Câncer com Áries, Áries com Libra novamente e Libra com Áries. Dá-lhe ar e fogo nesta mesa, né? Nós temos aqui um elemento água por um acidente aqui, né? Porque praticamente é só Áries e Libra, né? E tem ali um tiquinho, uma pitada de Câncer, né? Bom, vamos lá. Vamos saber. Vamos saber primeiramente como é que tá a vida da pessoa. E aí depois a gente vai saber como é que essa pessoa está em relação a você. Vamos lá? Hoje é um combo. Vamos ver como está o emocional. Mas primeiro vamos saber como está o mental. Conta pra mim, cigana. Me dá uma carta para o mental desta pessoa. Fiz um vídeo dessa carta. Carta do navio. E o emocional já veio, tá? Carta do urso. Muito bem. Vamos lá saber como está agora o mental. Com este oráculo. Apenas cartas saltadas, por favor. Muito obrigado. Nossa. Engraçado, o primeiro saiu self alguma coisa, agora tá saindo de novo self alguma coisa. Só que no primeiro era self control e aqui é self destructive. O primeiro é autocontrole e aqui é autodestruição. É uma pessoa que é autodestrutiva. Tô falando mentalmente, né? É uma pessoa que se autossabota, procrastina, né? Ainda mais do lado da carta do navio, né? Então é uma situação de se mutilar mentalmente, sabe? De autopiedade, eu sou o coitadinho. Pode ser que essa pessoa, inclusive, esteja com pensamentos aí de atentar contra a própria vida, tá? Existem alguns casos aqui, eu não posso não deixar de falar. Né? Uma pessoa que pode pensar, as pessoas vão ficar melhores sem mim, a vida não tem muito mais sentido. Aí essa pessoa precisa realmente de ajuda profissional, tá? É uma pessoa que está com dificuldade de lidar com a verdade. Ou a verdade é tão insuportável para esta pessoa que lidar com a realidade está ficando cada vez mais difícil. Isso é um sinal, tá? Pode ser uma pessoa que está dando sinais aí que precisa de ajuda. Claro, né? Cada um faz o que acha que tem que fazer. Você não pode. Porque é difícil a gente querer ajudar alguém que não quer ajuda. Você não pode forçar, né? Nada. Você pode oferecer caso você assim sentir no seu coração de oferecer, né? Nossa. Vamos lá. Gente, espera um pouquinho. Calma, 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 calma. É uma pessoa que está questionando mentalmente a própria fé. Está questionando a vida como um todo, espiritualidade, religião, o amor,
É uma pessoa que está muito desacreditada do amor aqui. É uma pessoa que está muito decepcionada com a vida num todo, tá? Em todas as áreas aqui. Olha, gente, eu vou ser bem sincera, é uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida aqui. Ou que a vida acabe logo, sabe? É como se essa pessoa tivesse desistido de lutar aqui. Que não tivesse encontrando alternativas. É uma pessoa que tem problemas aqui, talvez, com o pai, né? Alguma questão da infância, onde teve algum tipo de castração com o pai, tá? Emocionalmente tem uma questão aqui com o pai. Pai e mãe, né? Porque saiu o urso e o pai aqui. Pode ser com os pais, né? Onde os ensinamentos que essa pessoa recebeu causaram mais dúvidas do que respostas, né? É uma pessoa que sempre se sentiu. Engraçado que eu abri com Libra, né? É uma pessoa sempre que se sentiu muito indecisa qual é o caminho a seguir. Existe aqui uma energia muito forte de indecisão. É uma pessoa que também pode estar hoje, falando no contexto profissional, muito indeciso ou indecisa qual rumo seguir. Também no emocional, algum contexto ou em todos os contextos, essa pessoa pode estar se sentindo sem rumo. Para onde eu vou? Não sei. Uma pessoa que está perdidinha. Completamente perdida. Muito triste isso. É como se essa pessoa não achasse uma saída, sabe? Ficar correndo atrás do rabo. Engraçado que tem um espírito aventureiro aqui, mas a pessoa não se permite, né? Me parece que é uma pessoa que entra em relações furadas, se aventura em relações furadas, porque tem uma autoestima extremamente baixa, precisa provar alguma coisa, né? Ou tem alguma questão aqui com os pais, né? De ensinamentos passados de pai para filho, de mãe para filho, enfim. Aí, onde essa pessoa talvez vivenciou muitos contextos de infidelidade e não consegue viver uma vida só a dois, sempre tem que ter uma infidelidade, porque viu isso acontecer dentro da própria família, presenciou muito isso foi feito como pintado como algo muito normal, mas essa pessoa hoje se questiona se realmente é isso, se é, não é. É uma pessoa que tem muitos questionamentos religiosos, né? Mentalmente essa pessoa está bem confusa do que é o amor, do que é o que é o amor, será que isso é amor? Será que o que é a espiritualidade? Será que realmente existe um depois? Será que realmente existe após uma vida após a morte? Será que existe realmente? É uma pessoa que está se questionando em tudo. É uma pessoa que está em busca de verdades, né? Está com a mente bem perturbada, né? Porque em vários contextos da vida dessa pessoa, eu sinto que é uma pessoa que entrou em períodos muito pesados, né? Onde essa pessoa também acredita que chegou neste ponto porque ela seguiu os passos dos pais. Emocionalmente, essa pessoa ela é muito influenciada aqui, independente se os pais são vivos ou não, tá? Essa é uma pessoa muito influenciada pelos pais, tá? Pai e mãe, onde talvez tenha sofrido uma superproteção excessiva, onde essa pessoa não tenha vivenciado realmente o que é o mundo, e aí foi tirado essa ilusão e a pessoa caiu no mundo e aí ela se deparou com coisas que ela não sabia nem como lidar.
Sabe aquelas pais que são extremamente super protetores, colocam a criança numa bolha e depois, quando a criança sai da bolha, ela não sabe nem para onde ir? A sensação que eu tenho é que aconteceu isso com essa pessoa, que vivia numa bolha, só que a bolha, né, estourou, e aí bora lidar com a vida desse, porque a vida é isso, e essa pessoa não tem maturidade para lidar com a vida. Ela está aprendendo ainda, emocionalmente, a lidar com a vida, com as verdades da vida, verdades essas que foram aqui, me parece muito forte, vetadas, né? É, uma super proteção aqui dos pais. É uma pessoa que está sem rumo, muito forte emocionalmente, é uma pessoa que está se sentindo muito sem rumo, que está se apegando a amigos aqui, né? Em alguns casos a religião também, para tentar. É uma pessoa que pode chegar a extremos, justamente por uma busca incessante de qual rumo que tem que ir. Então, pode ser uma pessoa que pode virar fanático religioso, pode ser uma pessoa que pode ficar extremamente ateu, e aos extremos, sabe? Não achar um equilíbrio em nada. Ai, ninguém presta, todo mundo presta. Ai, eu vou ter uma pessoa só pro resto da vida. Ai, eu vou ter 1 milhão, não vou ser fiel a ninguém, sabe? É uma pessoa que tá nessa pegada aqui. Mas ao mesmo tempo não decidiu ser uma coisa ou outra. Vamos ver como é que essa pessoa tá em relação a você? Fiquei eu curiosa agora para saber também. Onde você tá nisso tudo? Vamos entender, né? A pessoa que tá perdidinha. Mas é uma pessoa que tem que tomar muito cuidado, porque ela tem pensamentos depressivos, autodestrutivos. Isso é muito perigoso. Os pensamentos autodestrutivos, depressivos, essa pessoa é uma pessoa que precisa de ajuda, viu? Profissional aqui. Seríssimo. Até como autoconhecimento, né? Para essa pessoa se achar aqui no meio dessa situação toda aqui. Vamos saber como essa pessoa está em relação a você hoje. Hum? Talvez você seja algum tipo de compromisso com essa pessoa. Talvez seja aqui a pessoa com qual você está, né? Eu tenho aqui aliança, né? Ou é um triângulo, não sei. Peraí. Signos de fogo. Áries, Leão, Sagitário. Já saiu o Áries, né? Tá muito forte os signos de fogo aqui. Principalmente Áries e Sagitário, tá? Libra, então, aqui, nossa senhora, tá demais. Essa pessoa, em relação a você, ela não se movimenta, né? É uma pessoa que talvez ela seja muito preocupada com a opinião dos outros. Ó. Ou essa pessoa te decepcionou, ou essa pessoa está decepcionada com você. Veja qual é o seu contexto, tá? Como é que essa pessoa está em relação a você hoje? É uma pessoa que está muito mais preocupada com o que os outros vão dizer do que viver a relação de vocês da forma com completude, né? É uma pessoa que é muito preocupada com a opinião dos outros e se deixa levar também pelo que os outros dizem. Então, ou seja, se pintarem você aí com cores bem ruins, essa pessoa tem a tendência a te colocar de molho, né? Tem a tendência a ouvir outros. Se os pais não gostarem de você, então você se ferrou, né? Se os pais dessa pessoa não gostarem de você, você se ferrou. Por quê? Porque essa pessoa vai dar ouvidos. É uma pessoa que, por mais que tenha uma ligação muito forte com você, porque eu vejo aqui que existe realmente uma ligação muito forte entre vocês, uma ligação de pele, uma ligação de almas, é uma coisa bem forte, não é à toa que te deixa tão confuso ou confusa, né? Só que é uma pessoa que não se movimenta, e justamente por não se movimentar que te causa tanta. É por isso que tem tanta decepção nessa relação de vocês. Como eu falei, você se decepcionou, essa pessoa se decepcionou, vocês dois se decepcionaram um com o outro. Existe muita
tristeza aqui, muita decepção, muito coração partido aqui, justamente pela falta de posicionamento amoroso, de se aventurar a se entregar de verdade a essa relação, tá? Então essa pessoa, ela pode ter um desafio entre vocês, que pode ser um desafio religioso, né, onde vocês são de culturas diferentes, religião diferente, faixa etária diferente, faixa social diferente, eu não sei. Existe uma diferença entre vocês aqui que é gritante e faz com que vocês se afastem também, né? Existe um contexto de afastamento por causa de um desses fatores ou mais de um desses fatores que eu falei aqui. E que é muito decepcionante para um de vocês ou para os dois, né? Porque não quer lutar pela gente. Não luta pela gente. Covarde. Existe aqui um sentimento de covardia de um dos lados, ou é do seu ou dessa pessoa, né? De, não se posiciona. Não sai lá, né? Da barra da saia da mãe, do pai. Não desabrocha, né? Não encara o mundo como deveria encarar. Aqui me dá a impressão de ser uma pessoa nova. Não me parece uma pessoa. Mas é uma pessoa. Para ser uma pessoa nova também tem nesse tanto de depressão aqui, vou te falar, né? Alguma coisa muito séria aconteceu aqui para essa pessoa estar nesse nível. Porque às vezes acontece, né? Essa superproteção dos pais tem que se tomar muito cuidado, porque pois a criança ela não consegue encarar o mundo como ele realmente é. Não adianta ficar evitando de ver tragédia, de saber, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo. Mas a impressão que eu tenho é que foi retirado dessa pessoa várias experiências que essa pessoa deveria ter tido para poder encarar o mundo como ele é. E não tem culhão de encarar o mundo, se sente acovardado, acovardada pelas verdades do mundo. E é o maior aprendizado dessa pessoa, só que a função não é sua, tá? Você não é professor dessa pessoa. Se você tá pegando isso para você, entenda que vai ter vários desafios nesse processo. Você está disposto ou disposta a viver essa situação? É como eu sempre falo, o sapato, cada um veste o seu como acha que tem que vestir. Não sou eu, é você que está vestindo, né? Mas existe aqui muita decepção, né? De você para com essa pessoa ou dessa pessoa para com você, né? Por quê? Porque não existe um lutar por esta relação, por mais ligação que existam entre vocês. Vocês podem estar casados, mas tá torando o pau em torno de vocês. É sogra que não gosta, é cunhado que não gosta, é gente que fala, é gente que bota, vocês brigam o tempo inteiro, é decepção, você não luta por mim, você não luta não sei o quê. Independente qual é o contexto de vocês aqui, qual é o tipo da relação de vocês. Não existe uma luta por este amor. Existe mais um abandono. Vamos ver o que essa pessoa diria para você hoje. I hope that you can forgive me one day. Eu espero que um dia você possa me perdoar. Falei que tem muita tristeza e decepção aqui, coração partido. Eita, existe alguma coisa que essa pessoa queria o seu perdão. I reply our conversations over and over. É uma pessoa que fica pensando e repensando sobre a conversa de vocês. Talvez alguma conversa específica ou alguma... me parece algo específico, algo que tem a ver com o perdão, né? Algo que essa pessoa gostaria de que você perdoasse. A falta de coragem, por exemplo. Ou talvez vocês tenham tido aí uma DR, aquela DR, que essa pessoa não para de pensar sobre. Eita, eita, eita. I start to understand our connection. É uma pessoa que começou a entender qual é o tipo de conexão que existe entre vocês. O que faz muito sentido no contexto todo aqui, né? Uma pessoa que sabe que precisa do seu perdão por algum tipo de covardia ou alguma mudança, ou não tá lutando, alguma coisa. E essa pessoa está começando a ter uma aceitação melhor, né, baseado na conversa que vocês tiveram.
Então é uma pessoa que está assimilando muito melhor várias coisas por causa do contexto dessa conversa aqui. Algo específico, muito específico, que vocês vivenciaram juntos. E por último, nós temos aqui You came closer than anyone. Você chegou mais perto do que qualquer um. É uma pessoa que ela pode ser, tem aí um jeito de ser uma pessoa extremamente fechada, mas é uma pessoa que se abriu com você. Por isso que a conversa com você é algo que fica martelando na cabeça dessa pessoa. Porque é uma pessoa que ela é muito fechada. Mas com você, essa pessoa se abriu. Talvez não por completo, por isso que aqui tem, se você chegou mais perto do que qualquer pessoa, porque essa pessoa talvez nunca tenha se desabafado tanto com ninguém como desabafou com você. E aí, para essa pessoa faz toda a diferença essa conversa, esse dia, essa situação. E é uma pessoa que tem um perdão muito grande que ela precisa te dar. Ela tem noção que ela cagou, fez alguma coisa que errada, e ela pensa e repensa muito, porque tem a ver com todo esse contexto dessa conversa, dessa conexão que existe entre vocês. É uma pessoa que talvez não tinha dado tanto valor para alguma coisa, ou para vocês, a relação de vocês como um todo, mas hoje começou a entender vocês de uma outra forma. Talvez essa pessoa, quem sabe, talvez, não sei, lá para frente, crie coragem. Não me parece uma pessoa que se deixa levar pela coragem e pela aventura, apesar de ter uma grande vontade. É uma pessoa muito lenta ao se movimentar. A pessoa indecisa, né? Não é à toa que saiu Libra 2 vezes, com todo perdão, por mais que eu goste de algumas pessoas de Libra. É complicado lidar com a parte sombra de Libra. E aqui está saindo muito a parte sombra de Libra, né? Aquela parte de não conseguir se decidir. Quer uma grande entrega, quer alguma coisa, mas existe aqui uma falta de entrega. Vamos pegar a letra? É uma pessoa que queria, inclusive, um grande comprometimento com você. Mas se decepciona muito aqui, ou por não ter coragem de dar o próximo passo, ou é você que rejeitou ter um compromisso sério aqui com essa pessoa. Calma, calma, calma. Vieram aqui. Uma, duas. Vamos aceitar. Nós temos H de hoje e E de escola. U de uva. E por último, H de novo. Espera um pouquinho, tirar mais uma. Y. Nós temos uma letra bem peculiar. Lembrando que pode ser nome, sobrenome, apelido, nome, segundo nome, terceiro nome, quarto nome, sei lá, tá? Nome de batismo, não sei. Temos H muito forte, 2 vezes, E de escola, U de uva e Y. Tá bom? Foi assim que eu enxerguei. Espero sinceramente que eu tenha auxiliado, que você saia melhor do que chegou. E, enfim, cada um sabe o sapato que veste, né? Eu não tô aqui para ditar regras a ninguém, mas realmente essa pessoa ou tá decepcionada ou te decepcionou muito, e aí vocês que tem que ver se vale a pena ainda lutar por essa situação ou não. Existe muita dúvida, existe muita influência externa, né? Uma aceitação de opinião alheia muito forte aqui, né? Me parece uma pessoa que talvez não está tão convicta de como lidar com algumas adversidades da vida também, né? Me parece ser uma pessoa mais jovem, né? Ou uma pessoa extremamente imatura aqui. Não só emocionalmente, como um todo, na verdade, né? Alguém que não teve a experiência real da vida ainda, né? E aí é complicado. Né? Independente com a idade, né? Pode ser uma pessoa que já tem uma certa idade, mas que é muito imatura também, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vou até fazer um coraçãozinho aqui com os... Ai,
com os dragõezinhos aqui. Coisa mais linda! Muito obrigado sempre pelo seu carinho, pelo seu like. Se você sentir no seu coração que alguém precisa ouvir essa mensagem, compartilhe, tá bom? Muito obrigado sempre. Tchau, tchau.